Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. A disciplina é Fundamentos de Contabilidade Geral e eu estou aqui diretamente do Estúdio 6. Eu, o Josiel como diretor de imagens, a Sandra Mota como prof assistente e nós vamos juntos aqui nesta aula de Fundamentos da Contabilidade Geral. Pode botar o slide todo aí na tela, Josiel. Estou olhando aqui conectados conosco pelo chat do IPTV. Avelino Lopes se conectou conosco, Colônia do Gurgueia, Colônia do Piauí, Dom Expedito Lopes, Ribeira do Piauí, Santa Filomena, São Julião, Santa Rosa do Piauí e Teresina, lá no Dirceu. A escola de vocês é a escola Rebordosa? Por favor, me digam aí, por favor. Boa tarde, Human Race, boa tarde, seja bem-vindo. Ok, minha gente, tudo bem? Estamos falando de títulos de crédito e princípios cambiais neste dia 18 de outubro do ano de 2022. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica e a gente continua a trabalhar. Vejam só, tratando aqui ainda de teoria geral dos títulos de crédito. Vejam, minha gente, o dinheiro ele é uma forma de troca aceita por todos. Ninguém tem dúvidas disso aqui. Existe uma aceitação geral da grana, no mercado como um meio de pagamento. O dinheiro tem como característica, ele é uma medida de valor. Você olha para as coisas e você consegue ver o reflexo, aí monetário das coisas. Você olha para um relógio, ele vale 130, 200 reais, 400. Você olha para um carro, ele vale 176 mil reais. Ou você olha para um carro e ele não está valendo 200 reais porque ele só tem o motor. E aí tudo tem um reflexo monetário. É como se o dinheiro fosse um método para a gente adquirir as mercadorias e os serviços. O Everson, boa tarde. Manda um abraço para Lacoste Brasil. Olha aí, boa tarde, minha gente. Sejam bem-vindos para mais esta transmissão. Então vejam só, aqui cabe uma coisa interessante. Eu quero fazer uma reflexão interessante com vocês, fazendo a comparação com criptomoeda. Olhem aqui. Se a gente bem perceber, as criptomoedas, elas não são ainda um formato de dinheiro aceito por todos. Criptomoedas não são aceitas por todos. Sacam? Ela ainda não está completa. Criptomoedas não estão completamente validadas pelo mercado. Yumi, boa tarde, Yumi Tavares. Boa tarde, seja bem-vinda. Fala de onde, o Everson? Fala de onde, Yumi? Human Race, por favor, fala de onde? Então, minha gente, vejam, as criptomoedas ainda não são aceitas por todos. Ainda tem gente que tem medo, principalmente, medo de transacionar com criptomoedas. A mais famosa é o Bitcoin, mas tem várias outras. Não sei nem se chega a milhares, são muitos modelos de criptomoedas. E eu, particularmente, nem vejo maiores problemas. A questão é que, como é muito novo para o mercado, ainda não tem legislação que consiga abarcar, legislação que consiga disciplinar o uso de criptomoedas. Então, e muita gente usa como especulação. Tem gente que ganha muito dinheiro com criptomoeda, tem gente que perde, e isso eleva o nível de insegurança. Então, isso dificulta o fato da criptomoeda ser aceita
por todos. Ok? Mas na medida em que isso for ocorrendo, se a criptomoeda for comprada não mais para especulação, mas também para as trocas, para as transações comerciais, as empresas começarem a aceitar a criptomoeda como forma de pagamento, aí a coisa vai mudando de figura. É um mercado ainda muito verde que vejo estar a caminho do amadurecimento, ok? A Yumi fala de Avelino Lopes. Um alô, minha gente, para toda a turma aí de Avelino Lopes nos acompanhando nesta aula para o curso técnico em secretariado. Yumi, bacana demais. Tamo junto, viu? Então vejam, o dinheiro é uma forma de troca aceita por todos. O detalhe, por essa característica, é que a gente vive, meus caros futuros técnicos em secretariado, a gente vive em uma sociedade, em uma economia monetária, porque as transações econômicas e financeiras ocorrem por meio de moeda, ok? O detalhe é que também existe uma economia creditória, ou seja, isso aqui ampliou o conceito de troca. Eu não preciso mais fazer somente negócios em grana em espécie, em dinheiro vivo, corrente, mas também posso fazer negócios através de títulos de crédito. Por isso que existe o direito cambiário, porque é a lei, são as regras para se negociar com títulos de crédito. Vejam, fazer negócios com dinheiro em espécie, com grana viva, inclusive, é algo fora da curva. O que é natural? É a gente fazer as coisas através de registros de valores. Você tem uma grana, você faz transferências bancárias, não é? Você faz pagamentos. Cada vez mais a gente caminha para isso. Quando a gente vê operações de grande valor, né, e feitas com dinheiro vivo, aí já acende uma luzinha amarela de que pode ter algo errado, porque você vai comprar algum bem que vai compor seu patrimônio. Você já pensou, você encheu várias mochilas de dinheiro para ir comprar? É estranho, até porque é uma operação, a gente não consegue rastrear. De onde veio esse dinheiro? Sabe para onde ele está indo, mas não sabe de onde ele veio. Isso, inclusive, levanta a questão da chamada lavagem de dinheiro. Volta a imagem aqui para mim, Josiel, por favor. A lavagem de dinheiro, ela vem ainda do enfrentamento da justiça às máfias italianas. O que é que os italianos lá, a máfia fazia? Ela faturava grana ilegal, né, sem ser rastreada pelas autoridades monetárias, dinheiro de crime. E a lavagem de dinheiro, eles investiam de fachada em lavanderias. É como se a lavanderia fosse a justificativa para a geração daquele caixa, daquela grana. Então, a gente chama de lavagem de dinheiro. Então, a grana faturada de forma ilegal, ela está, a princípio, considerada suja. E aí os operadores vão e fazem lavagem de dinheiro, fazem investimentos para tentar justificar aquela grana, né? E aí é a lavagem de dinheiro. Você tenta abrir um negócio legal para justificar uma grana ilegal. Então entra nesse ponto. Negócios que envolvem grandes frações de dinheiro em espécie, elas sempre sobre elas hão de pairar dúvidas, né, sobre essas questões, porque é muito mais fácil, é muito mais seguro, né, se está fazendo transações por vias digitais. Inclusive tem empresas que só movimentam sua grana em espécie. E é exatamente essas empresas se colocam muito vulneráveis, porque elas precisam fazer o transporte desses valores. Quando isso é feito de forma tão informal,
que quem está dentro da empresa, acontece de gente dentro da empresa, sabe do movimento, sabe dos dias, sabe da movimentação, repassa aquela informação para criminosos que fazem a abordagem no meio do caminho, interceptam e roubam a grana da empresa no meio do caminho, entendem? Mas se fosse feita uma transação digital, você não teria isso, não teria essa exposição ao risco. Entendem? Então, são pontos que a gente precisa destacar. Há uma tendência natural nos fluxos de negócios, nos ambientes de negócios, que a gente faça transações financeiras sem necessariamente estar movimentando grandes volumes de moeda, de notas, de um lado para o outro, sendo extremamente exposto ao risco, tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Josiel. Entre as negociações com criptomoedas tem isso. Como é uma transação fora do sistema financeiro convencional, é difícil rastrear a fonte e a destinação da grana. Então, o Everson, Yumi, quando isso acontece, Renan, Victor, Raika, quando isso acontece, aí você pode estar tendo movimentação de um valor muito grande de grana e que foi conseguido, obtido de forma ilegal e pode estar sendo, essa grana pode estar sendo lavada, ok? Ou seja, crime contra a ordem financeira. Eu quero mostrar para vocês, a gente está falando de título de crédito, de mercado de crédito, e eu quero mostrar para vocês como é que isso surge. Eu estou falando aqui de Idade Média, ó. Idade Média. O que acontecia na Idade Média? Vamos imaginar que a Yumi lá de Avelino Lopes, a Yumi ela tem essas três quantidades de metais preciosos. Aí a Yumi pega e guarda isso na casa de custódia. Essas casas de custódia equivaliam aos bancos de antigamente. As casas de custódia, em contrapartida, entregavam a Yumi como se fossem certificados de depósito, comprovantes de que ela tinha essa quantidade de ouro guardado lá. Três quantidades. Aqui é como se fossem quase que cheques. Eram cheques que representavam quantidade de ouro que a Yumi tinha guardado na casa de custódia. Sacam? E aí assim funcionava. Era assim com a Yumi, era assim com o Josiel, né? E tudo mais. A Sandra Mota, né? O Everson, todo mundo ia colocar a grana na casa de custódia e recebiam essas notinhas aí, esses cheques, que representava a quantidade de dinheiro que esse povo tinha na casa de custódia. Obviamente, a casa de custódia, ela cobrava uma taxa de administração para a guarda desses valores. Só que a Yumi, ao invés de ir lá na casa de custódia, trocar uma notinha dessa por uma quantidade de ouro, ela já usava essas notinhas aí como forma de pagamento. E o comércio aceitava, porque havia confiança de que aquele certificado de depósito, aquela notinha lá, aquele cheque, ele equivalia exatamente à quantidade de ouro que a Yumi tinha guardado na casa de custódia. O comerciante recebia essa notinha aqui. O comerciante recebia essa nota e toda vez que ele fosse na casa de custódia resgatar, ele recebia essa quantidade de ouro aqui. Entendem? Isso aqui era tranquilo, havia um fluxo direto de coisas. Sacam? É o início do surgimento do papel moeda. Moeda metálica já havia, olha lá as moedinhas. Só que agora é o surgimento da nota mesmo, do papel, da moeda papel. Isso na Idade Média, as coisas iam funcionando assim. Só que havia essa troca de cheque, né, resgate de cheque por ouro,
mas nunca se resgatavam todo o ouro. As casas de custódia foram percebendo ao longo do tempo que ninguém mexia aqui, ó, nessa quantidade de ouro aqui, ó. Ninguém mexia aqui. Era uma quantidade fixa. Estava lá sempre guardada. Havia uma troca de notinha de cheque por ouro, mas não necessariamente aquelas outras duas partes sempre ficavam guardadas. Aí a casa de custódia chegou e disse assim: menino, eu vou deixar esse dinheiro emprestado? Não. Eu vou emprestar a ele, eu vou ganhar a grana com ele. E aí surge esse segundo elemento aqui. Olhem só. Eu tenho a mesma imagem. Eu tenho a mesma quantidade de metais preciosos da Yumi guardada lá na casa de custódia. Mas olhem a quantidade de cheques que eu tenho emitidos aqui. A casa de custódia viu que a Yumi, ela só, nos negócios em que a Yumi havia feito, havia essa troca aqui, ó, dessa nota, havia o resgate dessa quantidade de metais preciosos. Mas, veja, essa outra parte não era mexida. É como se fosse a poupança, a grana depositada, guardada. Então, a casa de custódia começa, eu vou emprestar essa grana que está parada aqui. Ela começa a emitir mais notas do que ouro guardado lá dentro da casa de custódia. Vejam, aqui anteriormente, 3 quantidades de ouro para 3 notas emitidas. Detalhe que agora eu tenho a mesma quantidade de ouro, mas eu tenho muito mais notas emitidas. Aqui literalmente é como se fossem cheques sem fundo. Se todo mundo pegar esses cheques e forem para a casa de custódia, não tem ouro suficiente para pagar todo mundo. Entendem? Esse sistema não era sustentável. Inclusive, ele levou à falência vários bancos na época da Idade Média. Esse sistema aqui, ele não deu certo. Os próprios bancos estavam emitindo suas notas. E aí, minha gente, quebrou, viu? Você não tinha lastro, você tinha mais cheque circulando do que dinheiro na conta guardado. Entendem? E foi esse tipo de fato que gerou o surgimento dos bancos centrais. Vocês sempre vão ver aí, existem bancos centrais aí pelo mundo, o Banco Central do Brasil, dos Estados Unidos, é o Federal Reserve. Você tem o Banco Central do Japão, todos os países têm. Na Europa é um só, é o Banco Central da zona do euro, né? Dos países que operam com euro lá na Europa. Então vejam, agora a emissão de moeda não fica a cargo de cada banco como era aí quando não deu certo. Agora a emissão de moeda, quem regula é a autoridade monetária, são os bancos centrais. E mais adiante, né, como está destacado em verde, um marco fundamental na história do direito cambiário se deu em 1930 com a Convenção de Genebra, onde se buscava tentar uniformizar as regras de transação com títulos de crédito, para evitar crises, para evitar uma quebradeira geral, vamos dizer assim, em se falando de sistema e de intermediação financeira. Tá bom, meus caros futuros técnicos e técnicas em secretariado? Deixa eu só tomar um gole de água. Muito bem. Então vejam só, indo adiante aqui. Eu quero usar com vocês aqui algumas expressões. É como se fosse literalmente um dicionário aqui de termos aplicados aqui no ambiente de negócios em relação a títulos de crédito, né? A gente tem alguns termos aqui muito usados. Sacar. Vamos imaginar aqui como se a gente estivesse falando de negócios com cheque. Então, sacar significa emitir o título.
também pode significar, ó, abater ou descontar, né, de uma conta bancária. Se eu tenho um cheque e eu passo para o Josiel vai lá e saca. Ele vai abater, ele vai descontar o valor na minha conta bancária, ele vai descontar um cheque, entende? Ele vai fazer um saque na minha conta usando um cheque assinado por mim, entendem? Ou seja, quando eu essa é a linha de raciocínio, certo? O sacar. O saque em si é a expedição do título, é a emissão à criação, é a concordância em pagar. Se eu peguei aqui o cheque e tirei do meu talão e assinei, eu estou concordando em pagar, ou seja, é a expedição do título, é a emissão ou criação. Eu tirei o cheque do meu talão e registrei determinado valor e assinei. Isso é saque, ok? Eu estou expedindo o título que vai para as mãos do Josiel, que vai sacar esse valor da minha conta. Eu estou usando como exemplo aqui a operação com cheque, porque é mais fácil da gente visualizar e entender isso aqui, tá bom? O sacador é o emitente, é quem cria o título, eu sou o sacador, né? Ok. Vamos adiante. Sacar é o emitir o título, saque é a concordância em pagar, sacador é dar a ordem para o sacado. O sacado é o aceitante ou o devedor, né? Sou eu, é da minha conta que o valor vai ser debitado. O tomador é o credor, né? É o Josiel, é o beneficiário, né? É a pessoa que vai pegar o cheque e vai descontar o valor do cheque lá diretamente da minha conta. Ok? Vejam, o título de crédito, minha gente, é um documento que representa a obrigação em dinheiro. Para visualizar bem isso, é um cheque. Emitir um cheque, eu estou emitindo uma ordem de pagamento, eu estou emitindo um documento que representa, está lá o valor, né, que eu tenho a pagar, a minha obrigação em dinheiro que será debitado da minha conta. Pode-se dizer, inclusive, que o credor, né, pode-se dizer que o credor de uma obrigação, representado por um título de crédito, ele tem vantagens, né? O credor de uma obrigação, o Josiel, ele tem na forma de um título de crédito, ele tem vantagens. Por quê? Porque isso dá razão para ele receber um determinado valor da minha conta, né? Esse cheque ele pode ser negociado ou ele pode ser, inclusive, executado. Deixa eu falar dessas duas coisas aqui para vocês. Em relação à negociabilidade, a característica da negociabilidade é a circulação. Quando eu falo de negociabilidade do título de crédito ou do cheque, eu estou falando de circulação. Ou seja, esse título de crédito ele pode circular de forma simplificada, dando mais certeza e segurança a quem o recebe e maior agilidade na transmissão do crédito. Eu emiti um cheque, eu passei para o Josiel. Ele tem aquilo como uma forma de pagamento do que eu estava devendo a ele. Ele pode comprar uma outra coisa e repassar o meu cheque, entendem? E a outra pessoa lá vai no banco e desconta o cheque da minha conta, não é do Josiel. Olhem olha a forma simplificada aí. Olhem a circulação. O cheque eu passei para o Josiel, mas ele fez um outro pagamento com o cheque e a pessoa lá veio no banco, sacou o valor da minha conta. Entendem? É muito simplificado nesse sentido, tá bom? Quando a gente fala de negociabilidade, possibilita que o título de crédito seja usado em operação de desconto e recebimento antecipado, ok? De títulos de crédito não vencidos, sacam? Olhem como as formas de pagamento elas se agilizam, né? Como elas são facilitadas. Hoje, mais ainda, eu estou falando aqui de cheque para ficar mais fácil de vocês visualizarem isso.
Imaginem hoje com os pagamentos via Pix, via WhatsApp pagamento, os próprios cartões de débito e a gente caminhando aí para operações com criptomoedas. Quando a gente fala de executividade, né, tem 3 elementos importantes nesse sentido. É a liquidez, é saber exatamente o valor da dívida e que aquele valor esteja na conta, né? Meu cheque é de R$500 e eu tenho R$500 na conta. Isso garante a esse título de crédito uma liquidez. O que eu digo liquidez, eu estou falando é de grana, né? De dinheiro, sacam? De valor. A certeza é a obrigação certa, ele representa uma certeza, uma obrigação que precisa ser assumida, que precisa ser quitada, sobretudo em relação ao devedor e os co-obrigados, né? Inclusive, existe a possibilidade de execução prevista em lei. Vamos imaginar que o Josiel tenha em mãos um cheque meu em um determinado valor de uma obrigação que eu devo a ele. Aí o Josiel vai descontar e não tem grana na minha conta. Cheque sem fundo. O que acontece? O Josiel pode questionar juridicamente isso e ter a certeza de que vai receber. Ok? Pode demorar um pouco, mas recebe. E a exigibilidade. Em razão de a dívida estar vencida, isso se alinha, você pode recorrer aí ao Código de Processo Civil no seu artigo 783. Ok? Vamos adiante. A abstração, vejam só, ocorre quando o título de crédito circula pela primeira vez. Deixa eu destacar aqui. Quando o título de crédito circula pela primeira vez. Ou seja, ele é transmitido pelo credor original a outra pessoa. Ok? Nesse caso, ele se desvincula do negócio jurídico inicial. O Josiel pegou meu cheque e já fez um outro pagamento com o cheque. Ok? Nesse caso aqui, por isso, como regra, ele deverá ser pago mesmo que hajam problemas entre as partes originárias do negócio. Mesmo que eu tenha um problema entre mim e o Josiel, a outra pessoa lá que o Josiel pagou um produto ou serviço com o meu cheque, tem nada a ver, ele vai ter que receber, vai ter que ser pago do mesmo jeito. Mesmo que o Josiel se zangue comigo, me ameace de eu comer capim pela raiz, é confusão. Vai lá em casa, queira tomar uma televisão, né? Joga pedra lá da rua na telhada da minha casa. É confusão grande. Sacam? A abstração é independente disso lá. O cara que recebeu o cheque, ele precisa ser pago. É uma ordem de pagamento. O saque é o ato de criação do título de crédito, né? Já mencionei isso aqui, é como se fosse a literalmente emissão do cheque, porque eu estou autorizando que valores sejam debitados da minha conta. O aceite é o ato realizado pelo sacado, que consiste em concordar em efetuar o pagamento do título de crédito. Ora, na medida em que eu estou pegando o cheque, estou assinando e repassando para o Josiel, isso é um aceite, eu estou me comprometendo, concordando em efetuar o pagamento via aquele cheque lá. Concordar, minha gente, significa aceitar a ordem de pagamento. E a formalização do aceite ocorre por meio de uma assinatura simples. Eu estou lá assinando o meu cheque, ok? A função do aceite é proteger os direitos do tomador. A partir do momento em que eu assinei, estou concordando, qualquer tipo de problema eu posso ser acionado juridicamente. Ok? Este é um ponto que merece destaque. Vejam que tudo isso que eu estou falando está diretamente conectado com o trabalho do secretariado. Vocês vão receber documentação e despachar da contabilidade para a área financeira da empresa ou para a gestão.
ou vocês podem estar recebendo fluxos de pagamentos ou efetuando os pagamentos desses títulos de crédito aqui, entendem? Então, é por isso, essa é a razão de a gente estar discutindo todos esses tópicos aqui na aula, né, para que vocês saibam exatamente o porquê de estarem fazendo determinadas atividades na função de secretariado. Aqui tem mais alguns conceitos, né? O endosso é o ato de transferir o crédito representado por título à ordem. O endossante é quem efetua essa transferência. Aí tem um outro nome, que é o endossatário. É quem recebe a transferência. Apenas o credor pode endossar. Né? Apenas o credor pode fazer essa transferência. O aval é uma obrigação firmada por terceiro, né? O avalista. Isso aqui dá uma confusão danada no mercado, né? Esse negócio de avalista aqui. É uma obrigação firmada por um terceiro que garante o pagamento do título, caso o devedor avalizado não o cumpra. Isso acontece muito aqui, por exemplo, contratos de aluguel. A pessoa vai lá e precisa de um avalista. Eu preciso alugar um ponto comercial para minha empresa funcionar. Aí me pedem um avalista. Aí eu vou lá, o Josiel, rapaz, eu queria que tu fosse meu avalista ali em negócio tal. E o que o avalista faz? Ele garante o pagamento do título, mesmo que eu, o avalizado, não cumpra. Aí vamos lá, mas o Josiel está acreditando que eu vou pagar o aluguel. Aí vai que eu não pago o aluguel. Aí a treta vai para cima do Josiel. Aí dá muita confusão, minha gente. Tem gente que entra no SPC, no Serasa, por conta dessas coisas aqui. Eu destaquei em verdinho aí, né? O avalista é o responsável, tanto pelo seu responsável pelo seu avalizado. Se o avalista tiver que honrar a obrigação diante da falta de pagamento do devedor avalizado, ele tem, claro, o direito de se voltar em regresso contra o avalizado para reaver o valor respectivo. O diacho é o tempo que leva para isso aí. Tem amizade que se desfaz, tem parente que rompe, rompe relação. É confusão grande aqui essa história. Tenham cuidado, viu, com essa história de avalista. Tá bom? Muito cuidado. Você tem que ter cuidado qual é o estado emocional, financeiro da pessoa. Na área de finanças, eu tenho uma disciplina específica ministrando isso, que é sobre análise e concessão de crédito. Entendem? Um banco, quando vai analisar se concede ou não crédito para um cliente, ele precisa avaliar as condições daquele cliente, de honrar com aquele compromisso, de honrar com aquela obrigação. Se não tiver garantias, se não tiver renda, aí fica mais complicado, entendem? E o banco faz isso para quê? Para tentar se proteger da inadimplência dos chamados mal pagadores. Quanto mais facilitadas forem as condições, mais fácil você pode estar concedendo crédito para maus pagadores, entendem? Então, entra tudo nesse contexto. Por isso que é preciso que as empresas tenham uma área específica. Vocês vão gerenciar isso? Não, porque vocês são da área de secretaria. Mas vocês vão entrar em contato direto com a área financeira, mais especificamente da análise e recuperação de crédito. Por exemplo, a empresa vai cobrar os clientes, né? Possivelmente essa comunicação sai do financeiro, passe pelo... E aí a pessoa da secretaria é quem vai fazer os despachos, por exemplo, para os clientes. Entendem? Então, nós temos todos esses pontos aí que merecem ser destacados. Ok, minha gente, câmbio, vamos adiante. Vencimento à vista. O vencimento acontece no dia da apresentação do título ao devedor.
E a ideia é que este devedor faça o pagamento, né? Ok. Câmbio. Então, o vencimento a prazo, ele vai ter o dia fixado, né? O dia de apresentação ao devedor para o pagamento ele é fixado previamente pelo emissor. Ele vai colocar lá a data, né? Recebendo o nome popular de o chamado cheque pré-datado. Né? Já está fixado previamente a data lá em que deverá ser feito o pagamento, ok? Isso aí é o cheque para pagamento correto, diário, ou o cheque que seja descontado pré-datado. Uma outra forma, um outro conceito importante é o de pagamento, né? Olhem só. O pagamento é a forma mais comum de adimplamento. Adimplamento é estar em dias, ok? Então é a forma mais comum e, inclusive, o pagamento ele está embutido à extinção das obrigações. Se eu tenho obrigações para com terceiros, quando eu faço esses pagamentos, eu tenho essa extinção. Ela trata-se de um cumprimento ordinário, ou seja, quando eu digo ordinário, é normal. Esse é o trâmite normal. Tem obrigação, eu pago. Entendem? Isso. Esse jogo aqui. Né? Tenho passivos, preciso fazer a cobertura desses passivos. Detalhe, minha gente, é que tem empresa que tem que se ela vender todos os ativos que ela tem, se ela acessar todos os direitos que ela tem, ainda assim ela não consegue cobrir as obrigações. Vendendo os bens e os direitos, e tendo os direitos dela, ela ainda não tem caixa suficiente para pagar os seus passivos. A empresa aí, ela está, literalmente, ela entra em processo de recuperação judicial. Minha gente, o pagamento é a quitação do débito. Um título de crédito pago é um título que a gente chama de quitado. É engraçado isso, né? Porque tem uma frase que diz assim, Josiel, no final, os boletos sempre vencem. Tem empresa que ela está tão focada no curto prazo, na dificuldade ali, né, de gerar caixa para funcionar e cumprir com suas obrigações, que a empresa ela literalmente vive para pagar boleto. Isso é apagar incêndio. E o ruim é que a empresa perde a capacidade de olhar o longo prazo, de pensar mais estrategicamente, porque ela vive sobrevivendo só ali, ó, dia após dia. O pagamento deve ser feito no local e data estipulados. Se a data de vencimento cair em feriado ou final de semana, o pagamento deve ser feito no primeiro dia útil subsequente. Tá bom? Aqui são alguns detalhes importantes que a gente destaca sobre os pagamentos. Não tenham dúvidas, vocês vão ver isso demais, esse fluxo aí passando pela mesa de vocês enquanto futuros técnicos em secretariado. A relevância do protesto, no caso, reside no fato de que o que é o protesto? Ele é a prova de que o título foi apresentado ao devedor, no entanto, o devedor não pagou. Assim, a função primordial do protesto é demonstrar a impontualidade do devedor. Sacaram? O não pagamento implica em que o devedor tenha o seu nome protestado. Ele passará a constar no cadastro de pessoas devedoras de títulos, consideradas como mal pagadoras. Sacaram? Tudo bem? Câmbio, sim ou não, minha gente? Também é um ponto comum a ser destacado nas relações, nas transações financeiras, nas negociações entre empresas que envolvam títulos de crédito.
Ok? E aí entra a história de pós-protestos de execução judicial de títulos, né? Segundo o qual o credor, né, ele vai efetuar a cobrança do seu crédito contra o devedor, ok? Por não ter efetuado o pagamento do título de crédito. E aí vai haver a execução judicial. É uma cobrança sumária, sem necessidade de processo de conhecimento, vai ser executado. Em quem se poderia discutir quem tem culpa ou não, se é devedor ou não, não tem isso. Há simplesmente execução. Se o devedor tiver valor em conta bancária, por exemplo, o valor é literalmente sequestrado da conta do devedor como forma de pagar o credor. Né? E o devedor ainda fica responsável, se houver as custas judiciais, ainda ficam sob responsabilidade do credor. Ok? A gente pode, e aí eu estou falando sempre fazendo alusão ao exemplo do cheque. O cheque, minha gente, é uma ordem de pagamento à vista emitida, né, ou seja, ela é sacada contra um banco, considerado que a provisão de fundos seja suficiente. Ou seja, a ideia é de que um cheque ele tenha fundos. O cheque ainda é um dos títulos de crédito muito utilizados, mas cabe ressaltar que se trata de um título de crédito à vista, mesmo que o comércio tenha por hábito utilizá-lo como vencimento a prazo. Ok? É daquelas informalidades, é como aqueles hábitos ou costumes de mercado que o crédito é um título de crédito à vista, de pagamento à vista, mas o mercado também o usa como forma de pagamento a prazo. Como quem recebe o cheque a prazo está financiando a compra de quem está comprando, ok? Eu estou dando mais uns dias para você ainda botar grana e eu possa sacar esse cheque quando tiver recursos lá na conta bancária. Cheque, e aí motivos para devolução. São vários os critérios. Para a devolução do cheque, pode ser roubo, furto. A primeira devolução do cheque pode ser por insuficiência de fundos. A segunda devolução pode ser por ausência de fundos também. Né? Devolução de cheque em razão de a conta estar encerrada. Pode haver um problema aí na ordem de assinatura do cheque. Ok? E aqui eu tenho as 3 questões que eu quero deixar complementares para vocês, tá bom? Minha gente, estou olhando para o relógio agora, são 3 horas, 15 horas, eu vou encerrando o nosso encontro por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.